Pessoal, olha só. Essas três moças que vocês enxergam aqui, ó, vem pra cá, o pessoal do EAD quer ver também, ó. Tá? Essas moças, elas são da nossa secretaria, certo? E são as pessoas que recebem os contatos de vocês, que vão atender vocês pelo WhatsApp, ou por telefone, ou pessoalmente, certo? Para quem está em casa nos assistindo, são essas pessoas. Aqui a Carol, que é a nossa gerente, certo? A Aline, a nossa supervisora, a Mariana, a nossa colaboradora. Então, são elas que dão esse suporte. Claro, nós temos mais gente na equipe, certo? Mas hoje, quem está aqui à frente, inclusive para dar informações para vocês sobre nossos cursos, a Carol me lembrava que os cursos da semana vão iniciar no dia 30, turma da manhã e turma da noite, e a turma de sábado, repito, já sábado que vem. Sábado que vem já será a primeira aula, certo, gente? Então, por enquanto, era isso aí. O que eu queria agora, né, Carol, mostrar para vocês? O seguinte, vocês têm aqui do grupo presencial, vocês têm na folhinha, e para quem não é do presencial aqui nesse instante, a gente fez uma seleção de questões, o número de questões por assuntos do último concurso. Então, se vocês observarem ali, ó, de Constituição Federal, nós tivemos 3 questões. De Constituição Estadual, 1 questão. Código Civil, 6 questões. Eles pediram bastante Código Civil, porque casualmente no último concurso foi muito próximo daquela alteração que teve o Código Civil. Então eles incentivaram bastante a questão de questões. 6 questões de Código de Processo Civil, sempre é assim, no mínimo 6, certo? Não é porque é a minha matéria, mas no mínimo 6 processo civil, sempre vem. Código Penal, 3 questões, geralmente são aquelas questões relativas aos crimes contra a administração pública, aquilo sempre se repete, porque tem a ver com a atividade de vocês, não é? Futura, ou seja, o crime de corrupção, o crime de peculato, enfim, não é? Assim por diante. Lei Maria da Penha, era algo muito novo no último concurso ainda, muito recente, eles assim mesmo colocaram uma questão. Lei de tóxicos, 2. Agora nós temos aí também mais alguma coisa nova, como por exemplo o Estatuto do Idoso nesse meio tempo, a preferência dos andamentos processuais, que também vai aparecer alguma coisa. Juizados especiais, 2 questões. De COGE, Código de Organização Judiciária do Estado. O COGE está sofrendo uma alteração, certo? Se essas alterações do COGE forem finalizadas até a época do concurso, aparecerá alguma questão, senão não vai aparecer nada. Vai aparecer de consolidação normativa da Corregedoria, que está tomando o lugar do COGE, que é, na verdade, uma forma de regulamentar a atitude, a atividade dos servidores, certo? Com relação aos aspectos administrativos e também legais. Então, é uma síntese disso feita por portaria, através da Corregedoria Geral, que unindo todas as portarias e colocando um artiguinho em cima de cada assunto, criou, consolidou, uniu e chama-se de consolidação normativa da Corregedoria. Regime Jurídico Único é a Lei 10.098, que é o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Funcionários Públicos Estaduais, sempre vem, é aquela que fala dos direitos que nós temos e das nossas obrigações também como servidores do Estado, e consolidação normativa judicial, que a gente chama de CNJ, 4 questões, porque efetivamente sempre a consolidação acaba consagrando questões. Nós temos um cuidado muito grande para esse concurso, é que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor a partir de 2016, portanto há 2 anos, né? Ele traz regras novas e a consolidação normativa não foi atualizada ainda em relação às novas normas. Então, nós vamos ter esse cuidado também durante o curso. É por isso que eu digo, quem estiver próximo de nós, com a preparação muito próxima do CETEC, vai estar sempre recebendo de forma muito, digamos, técnica essas informações. Ou seja, não adianta pegar só editais de concursos anteriores e trabalhar eles. Não adianta. Porque se tu pegar artigos da consolidação normativa do edital antigo, tu vai ver que hoje ele já não tem mais nenhum significado efetivo, real e eficaz se comparado com as novas normas do Código de Processo Civil. Então, tu tem que saber trabalhar para concurso do TJ, que só concurso do TJ tem esse item chamado consolidação normativa, que é da Corregedoria do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tem que ter especialidade em preparação para isso, ok? Então, vocês têm que estar conosco. Se vocês não estiverem fazendo o curso conosco, não tem problema nenhum. Quer entrar em contato com o Paulo Marques, quer tirar dúvida, me liga. Não precisa ser meu aluno. Eu
repasso. Claro que para os meus alunos eu repasso um pouco mais, né? Porque eu quero eles em primeiros lugares. Agora, se tu não puder ser meu aluno, não tem problema nenhum. Entre em contato comigo, a gente vai orientando vocês o que vocês têm que estudar para o concurso, certo? O ideal é ter o curso, evidentemente. Eu selecionei, olha aqui, ó, pouquinha coisa, só para mostrar para vocês mais ou menos o estilo do que acontece em matérias de concurso de legislação. A gente pensa, a legislação é terrível, eu não sou formado em direito, eu levo desvantagem em relação a quem é formado em direito. Olha, a Lara acabou de sair daqui e a Lara disse para todo mundo o seguinte, que ela não tem formação do direito. Nunca teve formação do direito. E a Lara tirou o primeiro lugar. Aí a gente pergunta assim, quantos formados em direito concorreram com a Lara no último concurso? Que a Lara tirou o primeiro lugar? Um monte de gente. Eu lembro em sala de aula que eu tinha gente aqui que levantava a mão e dizia assim, mas Paulo Marx, a doutrina, a jurisprudência, não está pensando assim. A súmula do STJ, do STF, eu digo, para! Não cai doutrina, não cai jurisprudência, não cai súmula no concurso oficial de justiça, meu. Ponto final. É a lei pura da lei. Vocês viram que a Sara quase que disse assim, eu decorava os artigos de lei, ou ela não disse isso? Claro que disse. Então, não importa a formação que tu tenhas, tá? Se tu tem direito, ótimo, só te cuida, não vá usar o direito para entortar. Por quê? Porque o que acontece? Senão tu começa a botar o que eu falei ali, guampa em cabeça de cavalo, tu começa a viajar demais e tu acaba fugindo da simplicidade de questões. Olha essa aí, ó. O Código de Processo Civil, no artigo 244, esse artigo está sempre em todos os concursos e vai estar no próximo concurso. Ele fala assim, ó, não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito. O que é citação? Citação é a convocação de quem está respondendo um processo. É o chamamento. Aquele que ocupa o polo passivo de uma relação processual, nós conhecemos com o nome de réu. Réu não é do mal. Réu não é mal, não é ruim ser réu. Réu é só um nome técnico, jurídico, que se dá, repito, a quem responde a um processo. Qual o nome jurídico, técnico que se dá quando a gente comunica para essa pessoa que ela responde a um processo e que ela tem um prazo para exercitar o seu amplo direito de defesa? Ou seja, pode falar, dizer, chama-se citação. Não é intimação? Claro que não! Não é. Intimação também comunica, mas não para oferecer defesa, não para oferecer resposta. Correto? Uma testemunha é intimada. Porque ela não tem que oferecer defesa. Ela vem até prestar uma colaboração com o órgão jurisdicional. Vem contar o que ela viu e o que ela ouviu. Então ela se torna olhos e ouvidos do juiz. E vai contar algo que o juiz não viu e que o juiz não ouviu, como se o juiz tivesse visto e ouvido através dela. Ela é intimada. Agora, quem é chamado para responder ao processo é citado. Vamos lá. O oficial de justiça tem um mandado de citação de alguém. E olha só, o oficial de justiça pode citar todas as pessoas em qualquer lugar? Depende. Depende do quê? Do que a lei fala a respeito. E o que a lei fala a respeito? A lei fala que eu não posso realizar citação a quem estiver participando de quê? Olha ali, ó, de culto religioso. A lei fala que tipo de culto? Quer dizer que não pode ser uma igreja católica? Pode. Pode ser universal? Pode. Pode ser um terreiro de umbanda, quimbanda, candomblé, linha cruzada. 7 flechas, 7 espadas. Pode. Mas tem que estar o quê? Participando. Mas aí, Paulo, como é que eu posso saber se, por exemplo, num terreiro, está participando somente quem está incorporado. E quem está, por exemplo, tomando o passe, não está participando. Ou quem está lá na assistência esperando a sua vez de tomar o passe, pode ser citado ou não. Não vai cair na prova isso, porque é o seguinte, porque a palavra participando, ela se torna numa amplitude... Não vai cair. Vai cair assim, como está aqui. 2, não se faz a citação do cônjuge. Quem é o cônjuge? Marido ou mulher. Tecnicamente a gente diria assim, chega numa festa, esse aqui é meu cônjuge. Se for homem, é cônjuge varão. Sabiam disso? É o nome técnico.
As mulheres olham assim. Cônjuge de varão. Ou cônjuge de mulher. Meu esposo. Ali não fala esposo, ali fala mulher. Essa aqui é minha mulher. Lá mais adiante ela pega um pouco de elegância e fala uma ou duas vezes esposo. Mas o resto todinho é mulher. O direito da mulher. Casada. Não fala o direito da esposa. Fala da mulher. Senhores, companheiro. Isso aqui é o novo Código de Processo. Colocando o companheiro no mesmo tom de igualdade da mulher casada formalmente. Certo? O casamento. Não se pode citar. Aquela pessoa que teve o quê? Teve um parente morto. E aí o oficial chega na casa da criatura e a criatura diz assim, morreu, oficial. E o oficial pergunta, quem morreu? A minha sogra. E aí a primeira pergunta que vem, a sogra é parente? Mas claro que é. A sogra é muito parente, queira ou não queira. Ela é muito parente. E ela é parente por afinidade, não é de forma consanguínea. É parente afim de estragar a tua vida. A fim de falar mal de ti. Morreu a sogra. Pergunta do oficial, há quantos dias? Há 2 meses. Pode citar ou não? E se for há 3 dias? Não, por quê? Porque ele está de luto, triste, chorando porque morreu a sogra. Quem mais? Os parentes. Esses. E aqui? E aos noivos? Também não. 3 dias o legislador dá de tranquilidade para ele ficar junto com seu amor, sem ser perturbado. Em atividades muito inerentes ao recém-casado. Não bate na porta. Passou os 3 dias, abre a porta. Mas eu estou em cima da cama, dormindo um pouco, descansando. Sai de cima da cama e vem atender o oficial de justiça. O oficial de justiça pode entrar no quarto? Pode ou não pode? Pode. Qual é o problema dele entrar? Só tem uma questão que regulamenta isso dele entrar. Qual é a questão? Constitucional. Qual é o artigo? 5º. O que diz? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem ordem dele, né? Salvo, exceto com ordem judicial, durante o dia. E o que é o dia? O dia, quando falta luz, é noite. Não, o dia é luz solar, não é horário. Porque se fosse horário, quando chegava o horário de verão, nós estaríamos perdidos. Mas o Código de Processo Civil é para todo o Brasil. E a Constituição Federal é para todo o Brasil. Então eu teria que aplicar a regra diferente no Nordeste? Que fica claro às 4 da manhã, 5 da manhã, e fica à noite às 5 da tarde, 6 da tarde? Então é a luz solar. Volta para cá. Também não se faz a citação de quem está doente. Claro, imagina, o cara está quase morrendo, chega lá, cidadão, morreu. Mas professor, não tem que ver o quanto da doença. Não vai cair em concurso e ver o quanto da doença. Essa aqui é a palavra-chave. Olha a questão do lado. Olha ali. Olha a pergunta. A citação. Vamos lá, assertiva 1. Não será realizada em regra a quem estiver participando de ato de culto religioso. Certo ou errado? Certo, já marcaria A e partiria para o abraço. A B, será feita pelo correio para qualquer comarca do país, inclusive nas ações de Estado. Esse Estado aqui, senhores, é Estado civil, é com E minúsculo. Então são aquelas ações que correm em segredo de justiça. São aquelas ações e que o legislador não quer que seja feita de outra forma que não seja por quem melhor sabe fazer. Quem é o melhor que sabe fazer? Quem? O oficial de justiça. Correto? Então tem que ser por precatória. Porque em cumprimento de precatória entra em ação quem? O oficial de justiça, lá da cidade, lá da comarca para onde chegou, aonde foi enviada, aonde chegou a precatória. Então, essa aqui está errada. Será feita pelo correio para qualquer comarca do país quando o réu for pessoa de direito público? Não. É um outro privilégio que tem as pessoas de direitos públicos de ser citado por quem melhor cita. O que é uma pessoa de direito público? Uma prefeitura,
o Estado, a União, no caso da Federal, são entes públicos. Eles têm que ser bem citados porque o dinheiro que eventualmente terá que ir para o pagamento de uma indenização, eles como réus, é o dinheiro do povo, é o nosso dinheiro. Então, há um cuidado. Não que um carteiro não saiba fazer uma citação. Não, não é isso. É que o oficial de justiça é obrigado a saber muito mais do que o carteiro no que se refere às citações. Ok? Olha só, será feita por hora certa quando, por 3 vezes, o oficial de justiça vai procurar do réu em seu domicílio ou residência sem o encontrar. Não, a lei mudou. Agora são 2 vezes. Então, quem pensa que pode estudar pelo código anterior, baseado no curso anterior, eu tenho a apostila do CETEC. É muito boa a apostila do CETEC, sempre foram ótimas. Inclusive agora nessa época de verão, com os cursos e a possibilidade de sair os editais bem rápidos, eu já encomendei, a Carol sabe disso. Todas elas vêm com capa, com proteção UV. Tu pode levar para a praia, para a areia, que elas não vão se bronzear e nem descascar. Elas vão permanecer embaixo do guarda-sol, sem qualquer situação de desconforto para elas. Então elas vão te acompanhar. Elas vão para o litoral contigo, com material próprio para a maresia. Então, tu não vai se desgrudar delas. Senhores, olha só. O comparecimento espontâneo do réu. Supre a citação. Claro que supre. Se o cara vem e diz que se declara citado, então só tem que marcar a letra A. Ok? Olha lá, ó, tem outro artiguinho. Quer ver uma coisa? 245. Esse... Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está em possibilidade de recebê-la, certo? O oficial de justiça bateu na casa de alguém, aí o réu aparece lá e ele verifica assim que aparentemente o cara não tem condições de entender e se determinar de acordo com a essência do ato citatório. Ou seja, o cara não sabe qual a consequência daquilo. Ele não sabe que ele tem que procurar um advogado e que num prazo legal ele tem que contestar a ação. Ele não sabe que se ele não tiver advogado, ele tem a defensoria pública à sua disposição, desde que ele tenha condições de atender os requisitos da defensoria para ter o advogado do Estado. Ele não sabe. Ele não sabe. Certo? O que faz o oficial? Olha só, diz a lei, o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico. Então, o oficial de justiça faz o quê? Constata, aparentemente, a situação dele não entender, de não saber se determinar de acordo com o ato citatório, certifica o mandado e devolve. O mandado vai ser juntado aos autos. O juiz, olhando a certidão do oficial de justiça, também vai aplicar a lei. Vai fazer o quê? Vai nomear um médico, porque o oficial de justiça não é médico. O juiz não é médico. A formação dos dois é direito, tanto do oficial, certo? Ou a do juiz. Correto? E aí, se não for direito, o oficial fez o curso do CETEC, tem outra formação, matou a pau o concurso e sabe que tem que certificar e devolver o mandado. Pronto, e que ele não é médico. Segue. Se o cara já tem um processo de interdição, aonde já se tem um exame, uma perícia realizada, aonde ele foi considerado como incapaz, aproveitar-se-á isso. É uma novidade do novo Código de Processo Civil. Antigamente não tinha isso. Então, quem for estudar também pela apostila anterior tem que ter cuidado. Então, tem que se atualizar. Por que isso? Porque o Código anterior dizia o seguinte, que mesmo que o cara estivesse já interditado, para aquele processo ele tinha que ser examinado. Por quê? Porque eu não sei qual é o motivo dele da interdição do motivo da interdição do processo anterior. Ele agora vai ser citado de uma ação, por exemplo, de responsabilidade civil. Quem é que diz que a interdição dele é porque ele não entende citações? A interdição dele pode ser por outro motivo. Mas entender citação ele entende. Então, pelo código anterior, a ótica era essa. Pelo código atual, que vai cair no nosso concurso, que é o código atual, não tem mais isso. Se o cara está interditado, babau, vamos fazer a citação na pessoa daquele que é o curador dele, reconhecido na interdição, independentemente de qual motivo ele foi interditado. Foi interditado, passa a régua dizendo o seguinte, esse cara não pode ser citado pessoalmente, cara, tem que ser na pessoa de quem o representa, correto? Bom, feito isso,
Não tem interdição, mas há suspeita de que ele não entende, o que faz? Aí o médico vai oferecer o laudo no processo, porque não tem interdição. Nesse processo, onde ele responde. E vai dizer se ele pode ou não pode ser citado pessoalmente. Se o médico, no laudo, disser que ele pode ser citado pessoalmente, o oficial de justiça vai voltar lá com o mandado e vai citar. Independentemente do comportamento que ele tiver. Ele pode ser citado. Se não, a citação será feita na pessoa do curador, que o juiz vai nomear nesse processo, que não é de curatela. Digamos, pode ser um acidente de trânsito. Pode ser uma outra ação qualquer que ele responda, que não é de curatela. Correto? Mas ele vai ganhar um curador. Aí, para esse processo. Não vai ser a pessoa que vai representar ele, por exemplo, para receber os vencimentos dele se ele for um aposentado do INSS. Não. Para receber os vencimentos dele de aposentado do INSS, deverá haver um processo de curatela, correto? Aqui é um curador para esse momento. Por quê? Porque, veja, olha só, incapaz ou está impossibilitado. Se tu olhar bem isso aqui, tu vai ver que tem diferença do incapaz ou impossibilitado. O legislador não botou incapaz e impossibilitado, ele botou um ou. Por quê? Porque pode existir a questão do impossibilitado. Exemplo, bêbado. Bêbado quanto mais, não é louco, mas é bêbado. Toda vez que eu vou na casa dele para citar, ele está bêbado. Está bêbado. Vou de manhã bêbado, de tarde bêbado, de noite bêbado, sábado bêbado, domingo bêbado, terça bêbado, quarta bêbado. O que eu faço com bêbado? Cito bêbadas? Não posso fazer isso. Eu tenho que informar isso ao juiz, e o juiz vai mandar examinar o cara. E vai vir um laudo dizendo, esse cara é casado. Com o quê? Com a cachaça. Então, vamos nomear alguém como curador dele para aquele caso. Porque quem é que me disse que esse cara amanhã não pode deixar de beber? Ele foi para a igreja, se recuperou. Não bebe mais. Então, agora não precisa mais de curador? Não, agora já tem curador. Agora a vida inteira vai ter curador. Todos os processos dele vai ter curador. Negativo. Então, o curador nomeado vai ser para aquele caso. Por quê? Porque ele não tem uma interdição, digamos assim, geral, que seria o processo próprio, a curatela. Correto? Fechou? Feito isso, eu olho a questão. Olha a questão. De posse de um mandado de citação, esse é o enunciado, o oficial de justiça comparece na residência do réu, atendido por um familiar, recebe a informação de que o réu é demente. Entendeu? O salsicha chegou na porta, chegou alguém da família e disse assim, é 13. Não bate legal, certo? Correto? Rasga dinheiro e come cocô. Agora, meus amigos, será que todo mundo que rasga dinheiro e come cocô é louco? Será que alguém, para passar por cima de um oficial de justiça, para furar uma citação, não pode um dia comer um pouquinho de cocô e rasgar um dinheiro? Quem é que me diz que não? E daí? Bom, mas aí compete ao oficial de justiça fazer o quê? Uma certidão circunstanciada, dizendo, citei fulano. Não. Tem que dizer para o juiz, fulano de tal comeu cocô e rasgou dinheiro. Na minha frente. Mas era claro que o cara é louco. Mas quem é que me disse que quem come cocô e rasga dinheiro é louco? Mas ele não é relaxado e rico. A família informa, e aí que torna incapaz de compreender o que está ocorrendo. Nessa hipótese que faz o oficial de justiça, alternativa A, procede a citação na pessoa do familiar que o atendeu. A citação é pessoal, senhores, é cara crachá, é tomar lá da cá e deu. Não tem interposta pessoa. Os casos em que a lei coloca uma pessoa no meio dessa situação é quando a lei prevê isso. Exigir do familiar um atestado médico que comprove a doença alegada, sob pena de efetuar a citação, independentemente da alegação apresentada, e citar a si mesmo. Está louco esse oficial, né? Esse que o oficial que é incapaz. Se examinar a pessoa do réu para certificar se a doença do mesmo virou médico. O oficial de justiça médico de plantão, na emergência. O oficial de justiça examina e cita. O examina e não cita. Abre a pasta, tem estetoscópio, tem tudo. Tem aparelho de pressão. D. Marcar novo dia e hora para voltar à casa do réu acompanhado de um médico do serviço médico.
judiciário para avaliar se efetivamente tratasse de um caso de demência. Meu Deus, isso aqui caiu numa prova exatamente assim, e muita gente que não foi meu aluno marcou aqui. Porque ela é muito bonita a resposta, não é? Olha só que bonito, ó. Marcaram um novo dia, sensato. Ir lá buscar um médico, botar ele a tiracolo, e esse médico ainda é do serviço médico judiciário, e o médico vai lá, entra primeiro, fala com o cara e tal, e chega para o oficial e diz assim, não dá para citar. Certo? Ou então, dá para citar. Quem marcou isso, errou. Quem marcou isso, não assumiu. Quem marcou isso, não entrou. Zona de conforto, ficou aqui. Zona de conforto, não vai te confortar. Sempre dá uma olhada a mais. Vai mais longe, vai mais longe, vai mais longe, vai mais longe. O mundo não é para quem assume posições de conforto. E o oficial de justiça descreverá minuciosamente a ocorrência. Mas é evidente, nós acabamos de ler aquilo no artigo. Senhores, não é difícil o concurso. Não é. Tem que ter treinamento? Ah, tem que ter treinamento. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mais uma vez eu convido todos vocês a participar desse novo grupo de futuros oficiais de justiça. Certo? Eu não me canso, eu já poderia ter parado há muito tempo de preparar para concurso, mas para mim é uma satisfação, é uma coisa tão boa, porque eu me sinto tão vitorioso quanto vocês se sentirão. Para mim é mais uma batalha vencida, é mais um momento, é mais assim algo que eu digo para vocês, eu não desisto nunca. De nada que eu quero, eu desisto. De nada que eu boto na cabeça que eu vou conseguir, eu desisto. E foi assim que eu enxerguei em várias pessoas, iguais a mim, conseguindo. Vocês todos conhecem grande parte da minha história. Eu, com 18 anos, me tornara pai do Fabiano Marques, que estava aqui com vocês, está aí fora. E eu tinha que criar o Fabiano. Eu tinha que criar o meu filho. E eu precisava de um lugar que me pagasse todos os meses para que eu pudesse ter dinheiro para fralda, dinheiro para leite. E naquela época as fraldas não eram descartáveis. As fraldas eram de tecidos que a gente cortava, os panos faziam uma bainhazinha, se botava para coarar no sol com sabão e tinha que lavar. E depois passar para não ficar nenhum micróbio, a gente falava isso, né? Que pudesse dar alguma irritaçãozinha na criança. E eu precisava de tudo isso. E a época era tão difícil como essa. Por quê? Porque eu vinha de um berço pobre. Minha mãe lavou roupa para fora, foi a lavadeira. E eu disse, eu vou vencer. Eu vou vencer porque eu não vou desistir. E eu vou tentar um concurso público. E ele foi a pessoa que me alavancou, ele foi a pessoa que me impulsionou, ele foi a pessoa que me motivou. E cada momento que eu tinha vontade de parar e achava que era difícil, eu lembrava dele. E ele era o meu motivo. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem o seu motivo. E esse motivo deve ser lembrado a cada instante. Seja qual for ele, e vai ser lembrado. Então, não desistam. Não desistam. Sigam sempre. Eu vou rolar para vocês agora, certo? Um vídeo onde a gente fala isso nesse vídeo. Que é que eu quero que vocês assistam. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Mais uma coisa, vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem, continue, cara, continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue. Mais um passo, passo após passo. Vamos, Brock. Continue, mais um pouquinho. Ai, não não para mais. não, não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não, vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Vocês entenderam o que aconteceu? Alguém que perdia um pouco de esperança, né, que achava que não era capaz,
e que aí, sem se dar conta, ele foi desafiado, ainda carregando uma pessoa nas costas, pesadas, e fez todo o percurso e muito mais ainda daquilo que se tinha de expectativa. Então, o que nós pensamos, o que nós entendemos, é exatamente isso. Se tu te sentir em algum momento achando que falta alguma coisa para ti, pensa que é superável. É superável. E outra, só reforçando tudo que a Lara disse aqui, ninguém que passou por aqui é melhor do que vocês. E que hoje já são oficiais de justiça e estão lá. Todos tiveram, digamos assim, a mesma credibilidade, tiveram a mesma esperança e tiveram a certeza de que estavam fazendo algo certo, no momento certo, na hora certa e mais ainda, até no lugar certo. Quanto a esse lugar, vocês fiquem à vontade, nós oferecemos todo o nosso trabalho para vocês, estamos prontos para receber os novos oficiais de justiça e eu, em especial, meus novos colegas, aqui nessa escola. Mas também, se vocês acharem por bem que devemos se preparar em outro lugar, em outra escola, se preparem. Só não deixem de estudar. E só não deixem de realizar o sonho que vocês colocaram e o ideal que vocês desenharam para suas vidas. Certo? Funcionais, que é o sonho de oficial de justiça. Vão em paz, vão com Deus, certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bom tê-los aqui, certo? Leve o carinho, leve o conforto dessa escola, a amizade dessa escola. E, como eu disse, querem ficar conosco, manifestem isso, certo? E é isso aí. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.